E o ministro do Supremo, André Mendonça, afirmou que no mundo ideal, decisões tomadas por apenas o ministro não existiriam. Foi uma declaração feita ontem durante um evento promovido pela CNN Brasil. Mendonça explicou que, na prática, o Supremo não conseguiria funcionar com esse tipo de decisão por causa do grande volume de processos distribuídos a cada ministro. Daniel, no mundo ideal não deveria haver decisões monocráticas no tribunal. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Um ministro do tribunal, como relator, fala do meu gabinete. Eu, como relator, por semana, dou entre 170 e 220 decisões. No mês, multiplique isso por 4,5. Mas eu também voto nos processos dos colegas. Ou seja, com o volume que nós temos de decisões, o tribunal não funcionaria sem as decisões monocráticas. Então, ou se muda, ou mudam-se os critérios para que se ingresse perante o tribunal, ou nós vamos ter que conviver com as decisões monocráticas. A questão, em convivendo, é adotarmos medidas para que essas decisões, logicamente, em havendo questionamento, no mais breve espaço de tempo possível, sejam submetidas à decisão colegiada. É nós, nas decisões monocráticas, ao invés, eventualmente, de darmos a nossa própria opinião, já nos curvarmos a uma jurisprudência consolidada que existe. Mendonça também destacou que o Brasil não tem segurança jurídica e defendeu uma maior estabilidade das regras para garantir previsibilidade à sociedade e também aos agentes econômicos. Nós falamos em previsibilidade, em segurança jurídica há décadas no Brasil. E por que falamos há décadas? E continuamos falando? Porque, de fato, hoje, nós não temos segurança jurídica. Bom, mas essa é uma triste notícia. É uma triste notícia. Mas o primeiro passo para nós curarmos uma doença ou uma enfermidade é estarmos conscientes de que temos essa doença e essa enfermidade. E o ministro também sugeriu que os magistrados respeitem o princípio da legalidade e evitem substituir o papel do legislativo e do executivo. É melhor ter uma regra do jogo, ainda que não perfeita, mas que passou por uma discussão política, que participou pela discussão da sociedade e que não tem uma injustiça manifesta ou um vício de inconstitucionalidade manifesto, que essa norma seja preservada, do que nós, do Poder Judiciário, impormos as nossas próprias convicções do que é melhor ou de qual seria a melhor regra, porque se eu faço isso, eu estou gerando imprevisibilidade e insegurança na sociedade. Lude, vários aspectos aí para a gente comentar dessas falas, desses trechos, né, das declarações do ministro André Mendonça. Agora, falando primeiramente sobre a questão das decisões monocráticas. É uma realidade que a gente precisa enfrentar, são muitos processos que chegam até o Supremo Tribunal Federal. E ele fala ali de mudanças de critério para ingresso dessas ações, né? Deveria haver talvez uma reforma para restringir um pouco mais os processos, os assuntos, os temas que chegam ao Supremo, porque hoje praticamente tudo, né, direito fundamental, ali, Constituição Federal, tudo pode ser alegado para chegar até o Supremo. Então, essa é uma questão objetiva que pode ser reformulada, Lude? Poderia sim ser reformulada e eu penso que isso é urgente, porque esse problema que o André Mendonça está falando de o Supremo viver de decisões monocráticas, isso se deve, claro, pelo excesso de atribuições do Supremo Tribunal Federal. Se a gente pegar a Constituição do Brasil, tudo, rigorosamente tudo, qualquer assunto, você vai ver lá a atribuição do Supremo Tribunal Federal. Tem um artigo na Constituição que, inclusive, entra no anedotário do Judiciário Nacional, que é o artigo que fala do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Então, a Constituição fala de tanta coisa, mas de tanta coisa. É a Constituição muito analítica. E por ela falar de tanta coisa, desnecessariamente, tudo acaba virando assunto constitucional. Consequentemente,
tudo que é constitucional cai no colo do Supremo. Então, a própria Constituição, da forma como ela foi constituída, ela já foi feita para que isso acontecesse. Então, isso que o Mendonça está falando, deles terem muito trabalho e não conseguirem se concentrar ali nas coisas primordiais, isso aí acontece mesmo. Então, só com uma reforma do judiciário para fazer com que o STF deixe de ser uma corte de apelação, que você possa recorrer ao STF, e passe a ser simplesmente uma corte constitucional, para tratar ali das ações constitucionais na origem e deixar de ser uma corte de apelação. Mas isso aí dependeria, claro, de uma PEC, vai ser uma brigaiada danada, já tem tantas outras coisas que não andam e estão paradas, estão até em estágio já avançado, mas como é algo que vai tirar poder do Supremo, o pessoal lá da Câmara, no caso me refiro especificamente ao senhor Hugo Mota, fica paralisando. E eu estou me referindo à PEC das decisões monocráticas. Essa PEC, ela já foi aprovada no Senado, olha só, até é impressionante isso já ter sido aprovado no Senado, esse tema. Foi aprovado, o tema mandaram para a Câmara, foi aprovado na CCJ da Câmara e está parado. Desde 2023, o Hugo Mota não instaura uma tal de uma comissão especial para tocar essa PEC das decisões monocráticas. E isso aí seria algo que diminuiria, assim, enormemente o poder dos ministros do Supremo. E é por isso que eles não têm interesse em que essa PEC prossiga, porque eles deixam de ter o poder da canetada. Se tiverem que dar uma canetada, dão a canetada, mas vai ter que submeter aquilo ali imediatamente ao plenário, ou não submeter, dependendo do tema. Então é algo que retira o poder deles, eles não querem que ande, mas isso aí vai ter que andar. Mas isso que o André Mendonça falou é verdade também. Se, digamos que a PEC das decisões monocráticas passe e eles não possam, por exemplo, não possam mais dar nenhuma decisão monocrática, o STF vai dar uma travada, porque eles não têm como é muito processo, é muita coisa, não tem braço, só são 11 ministros, então não teriam braço para todo mundo julgar tudo ao mesmo tempo, então eles têm que dividir o trabalho e cada um dar uma decisãozinha monocraticamente. Então isso aí teria que fazer mesmo uma reforma do judiciário para que isso acontecesse. Eu concordo com o André Mendonça nesse sentido. Bom, e talvez levar para a turma, Lud, se não levar a plenário, porque realmente engessa muito e tem muitos processos, mas na turma também poderia acelerar um pouco e pelo menos você dá uma canetada, mas é referendada por uma das turmas ali. O ministro André Mendonça tem feito isso, né? Por exemplo, a prorrogação da CPMI do INSS, ele acabou levando a plenário. Ele votou pela prorrogação, mas acabou sendo o voto vencido. Poderia sim, poderia levar para a turma. Tem que ser um órgão colegiado, ou seja, um órgão colegiado pressupõe uma coletividade de magistrados e não apenas um. Então, poderia ser a turma também. Ainda assim, eu imagino que não daria conta, não. Mesmo a gente dividindo aí, são duas turmas, mesmo assim seria muita coisa. Realmente, para andar bem, redondinho, teria que ser feita realmente uma reforma do judiciário, tirando atribuições do STF. Mas isso é uma outra coisa também que o STF não vai aceitar. O STF está acostumado a acumular poder e não perder poder. Então, claro que se alguém propuser uma reforma do judiciário dizendo que o STF vai perder a atribuição para julgar determinadas causas, os ministros vão pirar, especialmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Eles não vão deixar isso aí andar de jeito nenhum, o que já é um problema da nossa democracia, né? Quando que um ministro do STF teria o poder para fazer uma proposta legislativa não andar? Isso já é uma engrenagem que não está funcionando no Brasil, infelizmente. Caso do nosso sistema de freios e contrapesos. Diga, Consta. Eu queria trazer só uma comparação aqui, acho que útil para o nosso telespectador, do que acontece nos Estados Unidos, para corroborar esse ponto da Ludmila. Precisamos de uma reforma urgente, né, para tornar o STF uma corte constitucional, com menos atribuições, mas com responsabilidade para realmente fazer valer os casos que são constitucionais. A Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, a SCOTUS, recebe milhares de petições por ano, cerca de 4.000. Pela conta que o ministro André Mendonça mostrou ali do gabinete dele, são 1.000 casos decididos por mês, só no gabinete de um ministro do Supremo. Então, só aí você já vê a diferença. Só que tem um detalhe, né? A Corte Suprema Americana só concede
para levar a julgamento pequenas frações desse volume. Por ano já foi 150, um pouco mais de casos julgados no STF, na Suprema Corte Americana. Hoje gira em torno de 60 a 80 casos por ano. Só queria dar essa dimensão, Paula, para a audiência. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.